Olá a todos os amigos, clientes e parceiros que acompanham o jornal Rede Metrópole Litoral. Mais uma vez temos o prazer de estar com Caril Chesman, o dono da Cairós Imóveis aqui do Guarujá, que vai falar de assuntos importantes para todo aquele que quer alugar, vender, enfim, todos os seus imóveis e bens. Vamos lá, Caril, mais uma vez é um prazer enorme ter você aqui no jornal Rede Metrópole Litoral para falar um pouco mais e tirar dúvidas concernentes à venda, à compra de imóveis, enfim. Ô Roberto, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui dando essas informações ao público que às vezes são informações simples, mas muito prestativa para quem está assistindo, para quem está vendo, né? E ouvindo também essas informações. E eu agradeço a visita tua aqui na nossa imobiliária, que é sempre um prazer e uma honra para nós te receber aqui, viu? Perfeito. E como sempre nós vamos falar de perguntas super importantes e muitas dúvidas que geram na cabeça do locador e do locatário. Vamos lá. O que é uma avaliação imobiliária e por que ela é tão importante? Olha aí, essa é a pergunta-chave para você que quer vender o seu imóvel. O que é uma avaliação? A avaliação é que vai precificar o valor real do teu imóvel. Quando você vê que o imóvel está demorando muito, de repente é porque está com um valor acima do mercado. Então não vende, porque tem outros imóveis bem parecidos com o seu, com valores menores. E por que a importância? Para não deixar o seu imóvel parado. Imóvel parado não gera lucro, só gera prejuízo. Muito bom. E agora que a gente falou de avaliações, vamos lá. Existem tipos de avaliações diferentes. Quais os tipos de avaliações que existem e em quais segmentos elas são aplicadas? Existe avaliação para venda, para locação. Existe também vários tipos de avaliações que são necessárias para a efetivação de uma venda ou de uma locação. Como, por exemplo, uma avaliação para uma pessoa que está interditada. Uma curatela. Quem tem a curatela de uma pessoa é responsável por pedir uma avaliação para que o juiz, porque só o juiz autoriza, tá, a venda ou a locação desse imóvel através de uma avaliação de um perito imobiliário. E isso é muito importante. Então tem avaliação para venda e avaliação para locação. Muito bem. E no caso, as pessoas físicas, jurídicas que vão vender ou comprar seus imóveis, alugar, enfim, em quais situações elas precisam de um avaliador? Sempre, em todas as ocasiões, tanto para alugar o seu imóvel, tanto para vender o seu imóvel é necessário. É como fosse obrigatório passar por um perito para saber se realmente o preço que você está pedindo é realmente o preço que vale. Não muito alto, para que você não fique com ele parado por muito tempo, e nem muito baixo, para que você não leve prejuízo. Então é necessário o perito, o avaliador, para quê? Para fazer realmente a média do imóvel, o valor correto do imóvel para você vender e ficar feliz. E muitas pessoas, podem vir procurar o teu imóvel por causa dessa avaliação. Muito bem, perfeito. Curto e breve. Dessa forma, a gente pergunta assim, vamos supor, a gente tem um imóvel germinado, uma casa germinada, acho que é assim que deve chamar. Sim. São imóveis praticamente idênticos, né? Eles podem ter valores diferentes? Rapaz, essa é a pergunta-chave. Sim, eles podem ter valores diferentes. Por quê? Porque a gente faz a avaliação de acordo com a localização, o estado do imóvel, porque de repente eles são iguais, idênticos, só que dentro do imóvel um tem porcelanato e o outro ainda está no estado original, o outro ainda está com aquele piso vermelho, vamos dizer assim, aquele bem antigo, e os móveis planejados também fazem muita diferença. Então pode sim o imóvel ser igual, mas com valor diferente por causa do acabamento. Isso é muito importante. A localização pode ser igual, mas dentro do imóvel tem algo que vai valorizar e algo que pode também desvalorizar o imóvel. Muito bom, é isso aí. Falando ainda de valorização ou desvalorização, vamos lá, nós vamos contratar um perito. Como que o perito, quais os critérios que ele usa para chegar no valor determinado de cada imóvel? Então, a gente usa o parâmetro mercadológico, Na verdade, é comparativo.
a gente usa a comparação de outros imóveis na mesma região, no perímetro pelo menos de 1 km². A gente usa ali no mesmo bairro, se tiver na mesma rua, se tiver no mesmo local, como condomínio, por exemplo, um apartamento, e tiver outros apartamentos vendendo no mesmo condomínio, a gente tira ali pelo método comparativo e é muito, muito assertivo o valor final dessa avaliação. Muito bem. Esse tipo de valorização ou desvalorização também interfere quando o imóvel tem só a carta de gaveta, né? Documento de gaveta, digamos assim, e quando ele já tem toda a documentação certinha para vender, correto? Olha, tu tá ficando craque nessas perguntas aí, Roberto, querendo me pegar. Ó, gente, é verdade o que o Roberto disse aqui agora. A avaliação, ela faz também com que a documentação valorize mais o teu imóvel ou desvaloriza o teu imóvel. Então, a documentação, ela precisa estar intacta, perfeita, completa, porque um imóvel com contrato de gaveta, ele não tem registro. Então, assim, é necessário o imóvel ter matrícula, o imóvel ter uma escritura, ter uma planta registrada, uma BITS, é necessário para que o teu imóvel venha valorizar mais. Por quê? Porque na hora da venda, você pode vender esse imóvel que tem a documentação completa financiado, Roberto. E quem tem um imóvel com contrato de gaveta, ele não pode ser financiado, então só pode ser vendido à vista, e muitos deles ainda depende da área que está localizado, não pode nem vender, porque é área de ambiental, área de preservação ambiental, que muitas pessoas invadem, vendem, e aí outras pessoas constroem sem saber o que está fazendo. Mas a gente é obrigado a informar. Então, assim, a documentação mexe muito com o valor. A documentação, ela precisa ser intacta, precisa estar completa para que o teu imóvel seja mais valorizado ainda. Muito bem, perfeito. Para a gente finalizar, existem esses casos que os clientes têm essas casas com documento de gaveta, enfim. Como que ele faz para regularizar isso? Então, é necessário ver na prefeitura a lei de zoneamento para saber se aquele local onde está instalado o imóvel tem possibilidade de fazer a documentação. E se tiver, é necessário contratar um engenheiro para ir mapear, fazer a topografia do local, fazer também o desenho arquitetônico do imóvel e levar à prefeitura para registrar a construção. A documentação do terreno precisa ir no cartório verificar se há possibilidade de fazer uma escritura. Com o documento que você tem de compra e venda, de repente já é um primeiro passo para poder fazer a escritura e logo mais registrar junto com os desenhos arquitetônicos que o engenheiro fez para você. Então aí a tua documentação fica completa. O documento do terreno junto com a construção. Muito bem, perfeito. Agora a cereja do bolo é o seu merchandising. Faz lá o seu merchandising, passa telefone, endereço, Instagram, enfim. Eu gosto disso. Meu nome é Cário Chesma, eu sou perito avaliador aqui no Guarujá desde 2017. Faço avaliação em todo o território nacional. Aonde eu estou instalado? Aqui na Cairós Imóveis Guarujá, na Avenida Oswaldo Cruz, 1014. O telefone daqui é 3342 8016, ou você pode ligar direto pro meu celular 991434465. Precisou de avaliação? Pode contar comigo. Aqui tem experiência aí, você vai ter certeza de um bom negócio. É isso aí, muito obrigado mais uma vez por você dispor do seu tempo para falar para todos os munícipes de Guarujá por intermédio do jornal Rede Metrópole Litoral. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.